Você conhece o lendário satélite Black Knight? A internet contém muitas informações sobre este misterioso objeto. Uma primeira possível detecção deste misterioso objeto poderia ter ocorrido em 1899, quando Nikola Tesla desenvolveu um equipamento de radiotransmissão na cidade de Colorado Springs. Logo após, Tesla anunciou que estava recebendo um sinal elétrico que parecia ser inteligente. O sinal foi claramente repetido periodicamente, com uma clara sugestão numérica e de ordem. Este fato levou Tesla a acreditar que o sinal era algum tipo de comunicação extraterrestre. Primeiramente, ele presumiu que os sinais eram oriundos de Marte. Mais tarde, ele mudou sua opinião e declarou em uma de suas conferências que o sinal estava vindo de algum lugar do espaço. Alguns anos mais tarde, Guglielmo Marconi interceptou o estranho sinal artificial desconhecido. Em 1927, um misterioso satélite que orbitava a Terra foi detectado por astrônomos. Muitos deles reportaram misteriosos sinais de rádio transmitidos pelo satélite. Então, em 1953, Sputnik V, pela União Soviética, um objeto foi descoberto pelo Dr. Lincoln LaPaz, da Universidade do Novo México, Estados Unidos. Devido ao fato da frequência do aparecimento do objeto aumentar, o Departamento de Defesa daquele país aparentemente apontou o astrônomo Clay W. Tumble para procurar pelo objeto. Em 1957, o satélite foi fotografado pelo Dr. Luiz Conralos, do Ministério das Comunicações da Venezuela, enquanto o satélite passava por sobre Caracas. Diferentemente dos outros satélites, o Black Knight orbitava a Terra de leste para oeste. Os satélites russos e estadunidenses dessa época se deslocavam do oeste para o leste, pois precisavam utilizar a rotação natural da Terra para impulsioná-los em órbita. Alegadamente, operadores de rádio amador declararam ter captado transmissões de rádio do satélite, as quais teriam sido decodificadas pelo astrônomo escocês Duncan Lunnan como sendo um mapa estelar que indicava a origem da nave, Epsilon Boris, 13.000 anos antes. Em março de 1960, o satélite misterioso foi detectado orbitando a Terra. Ele foi calculado como tendo 15 toneladas, o que seria muito pesado para os foguetes daquela época. Ele também viajava 2 vezes mais rápido do que qualquer satélite conhecido. O objeto teria sido avistado e estudado por muitos astrônomos nos Estados Unidos. O que segue é o que Robert Johnson, diretor do planetário Adler, disse sobre o objeto. O objeto nem mesmo tem a decência de manter um horário regular, como qualquer outro objeto celeste ou feito pelo homem. Não sabemos quando ele aparecerá. Ele aparece algumas noites, outras não. Então, em 3 de setembro de 1960, ele teria sido fotografado pela Grumman Aircraft Corporation. A equipe de solo da empresa tinha ocasionalmente visto o satélite por 2 semanas. As testemunhas o descreviam como sendo um objeto com um brilho avermelhado, com a órbita do leste para o oeste. Um comitê foi formado para examinar o caso, mas nada foi exposto publicamente. 3 anos mais tarde, Gordon Cooper foi enviado ao espaço para uma missão de 20 voltas ao redor da Terra. Na sua órbita final, ele relatou ter visto uma forma verde brilhante à frente de sua cápsula vindo em sua direção. Foi dito que esta estação de rastreamento Musha, na Austrália, para a qual Cooper reportou o incidente, também foi capaz de captar o objeto no radar, o qual viajava em uma órbita de leste para oeste. Este evento foi reportado pela rede estadunidense de notícias NBC, mas os repórteres foram proibidos de perguntar a Gordon Cooper sobre o evento após seu retorno. A explicação oficial foi de que um defeito elétrico na cápsula tinha causado um alto nível de dióxido de carbono na cápsula e induzido o astronauta a alucinações. Em 1987, a missão STS-088 do ônibus espacial Endeavour fotografou o misterioso objeto orbitando a Terra. Foram apresentadas 5 fotos do objeto no site da NASA. As fotos claramente mostram um enorme objeto em órbita terrestre. Seria possível que a NASA não intencionalmente fotografou o satélite Black Knight? Vale lembrar que a revista Time apresentou um artigo em 7 de março de 1960, o qual reportou o seguinte: 3 semanas atrás, manchetes anunciaram que os Estados Unidos tinham detectado um misterioso satélite escuro, trafegando acima em órbita.
Houve uma especulação de que ele poderia ser um satélite de vigilância lançado pelos russos, e isso trouxe alguma ansiedade devido ao fato de que os Estados Unidos não sabiam o que estava acontecendo por sobre suas cabeças. Mas na semana passada, o Departamento de Defesa orgulhosamente anunciou que o satélite havia sido identificado. Era um objeto espacial abandonado. O satélite escuro foi o primeiro objeto a demonstrar eficácia na vigilância dos Estados Unidos no espaço. E as 3 semanas de que demoraram para identificar o satélite foi prova de que o sistema ainda necessita uma coordenação completa e que alguns problemas ainda devem ser solucionados. Com tudo isto, não explica os avistamentos registrados desde antes da corrida espacial. Apesar da desculpa dada pelo governo dos Estados Unidos quanto àquele incidente, será que representantes de governos podem mesmo ser confiados quando tratam de assuntos relevantes à segurança nacional de um país? Seriam as informações aqui apresentadas provas de que estamos sendo monitorados por outras civilizações muito mais adiantadas do que a nossa? E se este for o caso, há quanto tempo isto vem acontecendo? Certamente, se algum governo tiver a resposta para este mistério, ele não irá abrir essas informações tão logo, infelizmente. Qual a sua opinião sobre isto? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal